Olá, internauta, boa tarde a você, seja mais uma vez muito bem-vindo ao Espaço Online. O Tai Chi Chuan no combate ao mal de Alzheimer. O Alzheimer, você sabe, é uma grave doença degenerativa que atinge algumas pessoas idosas e um dos principais sintomas é a perda gradativa da memória. Um estudo desenvolvido pelo Hospital das Clínicas juntamente com a Sociedade Brasileira de Tai Chi Chuan mostra que a prática auxilia na preservação da memória e autopercepção dos idosos. Hoje a gente conversa com uma das responsáveis por esse projeto, a presidente da Sociedade Brasileira de Tai Chi Chuan, Maria Ângela Sossi. Muito obrigada pela presença, Eu que Maria agradeço, Ângela. Patrícia. Seja bem-vinda, boa tarde. Muito obrigada. Bom, conta pra gente primeiramente como é que aconteceu esse estudo, de quem partiu a ideia, como é que foi e quem são as pessoas que foram realmente analisadas. Então, este estudo surgiu a partir do ano de 2005, no Hospital das Clínicas. Nós fomos convidados pelo Dr. Wilson Jacó, que é o responsável pelo setor de geriatria do Hospital das Clínicas, e ele nos procurou para começarmos a desenvolver em parceria estudos a respeito do benefício que o Tai Chi Chuan pode promover na vida, especialmente do idoso, né? E aí, ao longo do tempo, nós desenvolvemos uma pesquisa, ou seja, o foco principal, acabamos acordando juntos a respeito do tema da pesquisa, que é a busca dos benefícios do Tai Chi para a memória, se eles existem ou não, correto? Então, aí juntos elaboramos um projeto, né? Eu desenvolvi a metodologia a ser aplicada com os idosos, o hospital entrou com toda a parte de aparelhos para fazer os exames. Convidamos a doutora Juliana Yumi, que foi a médica responsável, geriatra, pelo desenvolvimento da parte científica, ou seja, a certificação dela, inclusive, vem em base a esse resultado de estudo, né? Aí fizemos a avaliação das idosas, foram 24 idosas e ficaram 12 praticando a técnica e 12 sem fazer nada para a questão do estudo, ou seja, o grupo de controle, né? E durante 6 meses esse estudo foi desenvolvido dentro do hospital e nós tivemos uma melhora significativa da memória das idosas. Então, a metodologia de estudo, ela aplica alguns testes, certo? E os testes relacionam aspectos de atenção e memória. A falta de memória, ou a queixa da memória básica, ela faz com que o indivíduo entre para um grupo de risco para o desenvolvimento da doença do Alzheimer. Ou seja, essas pessoas não eram portadoras da doença. Não, qual absolutamente. O perfil, qual a idade dessas senhoras? A partir de 65 anos, todas elas, e a gente teve um grupo de 65 a 89 anos de praticantes, certo? E elas não eram portadoras de Alzheimer, mas todas possuíam a queixa básica de memória. Eles chamam queixa de cognição leve, correto? Que faz com que, num processo muito rápido degenerativo, essa pessoa possa desenvolver a doença de Alzheimer. O foco do trabalho foi justamente tentar fazer com que a memória dessas idosas fosse recuperada. Correto? Então, a metodologia desenvolvida pela Sociedade Brasileira de Tai Chi, nós justamente focamos este objetivo com o método de exercícios, em sistema graduativo, em sistema de crescendo, com aspectos de nomes de movimentos associados aos exercícios, né? Foi uma série de coisas conjuntas e, ao final das contas, tivemos uma melhora significativa no processo da memória dessas idosas. O que significa essa melhora? A melhora significativa é uma pontuação, né, em termos de técnicos, né, de medição. Você tem lá, se elas tinham, por exemplo, 5, elas passaram a ter 12. É muito grande. Exatamente, né? Ou seja, é uma mudança bastante drástica e isso surpreendeu a todos nós, surpreendeu, vamos dizer assim, especialmente no aspecto científico, né, porque é uma maneira da gente comprovar que o Tai Chi faz bem para esse aspecto do ser humano, através de uma metodologia científica adequada e comprovada no mundo médico, correto? Então, o objetivo, especialmente do Dr. Jacó junto conosco, é desenvolvermos este material científico que vai comprovar os benefícios e abrir o campo de novos estudos, em primeiro
primeiro lugar, e num segundo lugar, fazer com que o próprio médico tenha confiança na técnica ou na metodologia aplicada para que ele possa indicá-la como parte de tratamento ou como sistema preventivo. Correto? Quer dizer, se trata de uma pesquisa científica, exatamente, né? Isso é muito sério e interessante porque abre todo um caminho aí para a medicina. Com certeza. Valorizar e resgatar técnicas tão antigas como o Tai Chi Chuan. Exatamente. Então, logicamente, para os próprios chineses isso é muito comum, aceitável, né? Ou seja, os idosos na China, eles vivem muito, né? Já é muito tradicional de nós conhecermos isto. Poucos têm problemas realmente ligados à doença de Alzheimer, justamente pelas práticas que desenvolvem desde a infância, né? Mas a metodologia científica do Ocidente, ela vem para comprovar isto com uma nova linguagem, ou a linguagem contemporânea, né? Necessária para que as pessoas tenham realmente o interesse e o entendimento da validade dessas técnicas, compreende? Então, esta união entre o Hospital das Clínicas e a Sociedade Brasileira de Tai Chi, na verdade, é algo extremamente importante. E tanto, Patrícia, foi tão valorizado o nosso trabalho que nós fomos premiados pela revista Einstein, do Hospital Einstein, com o primeiro prêmio na categoria multidisciplinar de trabalhos científicos, correto? Então, realmente houve uma repercussão muito grande, importante, e por isso estamos aí, unidos, juntos novamente ao Hospital das Clínicas, seguimos fazendo uma repetição dessa mesma pesquisa, já com um número maior de pacientes e com uma metodologia diferenciada, tentando aprofundar os estudos, né, para reafirmar os benefícios, né, e seguimos adiante com alguns outros trabalhos relacionados com equilíbrio e flexibilidade do idoso, também nesta área. Bom, vamos prestar serviço para o internauta da Jovem Pan Online, falar um pouquinho sobre o mal de Alzheimer, né, que assusta muita gente, muitas famílias. Você disse que a partir dos 65 anos é meio que normal o idoso ter essa deficiência cognitiva leve, esquecer um pouquinho das coisas, né, ter essa falta de memória. Sim. E como é que a gente percebe que isso está dentro da normalidade, na realidade, está entrando num mal de Alzheimer? Claro, na realidade não necessariamente você precisa ser um idoso para ter problemas de memória, né? Mas, logicamente, que esse problema afeta mais que nada a pessoa que está já com uma idade mais avançada. A realidade é que a deficiência cognitiva leve, ela parte do princípio que a pessoa começa a esquecer pequenas coisas, a esquecer objetos, a esquecer-se de que dia é hoje exatamente, né? E pequenos fatos que vão se acumulando. O que a gente tem percebido é que isso se junta a uma questão depressiva, né? O próprio idoso se deprime com o seu estado e muitas vezes, ao mesmo tempo, vai perdendo o interesse pela própria atualidade, né? Porque fica vivendo nas suas memórias, e as suas memórias do passado. Compreende? E aí ele acaba perdendo o interesse pelo que acontece no mundo atual. E acaba esquecendo o nome dos familiares, acaba esquecendo... Na realidade, a gente questiona um pouco esse esquecimento, seria uma vontade de esquecer, quem sabe, né? Que o idoso tem, e se ele se refugiar nele mesmo, e daí a doença começa a se tornar grave, já com comportamentos difíceis, que a família entra muitas vezes em crise. A Associação Brasileira de Alzheimer tenta dar um apoio muito grande a essas pessoas, fazendo inclusive cursos e esclarecimentos com as famílias, né? Mas é assim, o que a gente percebe é que é um processo que pode ser lento, ele pode estacionar num determinado ponto, ou ele pode acabar se tornando muito rápido em declínio, né? O segundo estudo que a gente está fazendo no Hospital das Clínicas, por exemplo, ele teve ali um pequeno entrave burocrático pela questão lá da comissão de ética e demorou alguns meses para ser desenvolvido. E alguns idosos que estavam cadastrados para participar da pesquisa não puderam porque já haviam desenvolvido a doença. Tão rápido é o declínio, você está entendendo? Então, vamos dizer assim, é algo alarmante, né? A perspectiva de novos doentes para um futuro é muito grande,